noite, meu povo. Ó, dá um tempinho para o Instagram avisar as pessoas. Vou colocar aqui já, que a gente já tá na área. Boa noite, Kênia. Boa noite, Cristiane. Boa noite, gente. Rosa, Silvana, Mirelle. Tá me ouvindo direito? Tô. Você tá me ouvindo? Tô. Quer que abaixa mais? Ou assim tá bom? Ah, tá beleza. Vamos Tá lá. bom. Boa noite, gente. Lenilda, Catarina. Paulinha. A Mara já tá aí. Ai, Mara já entrou aí. A Kênia também tá aí. Minha mãe hoje não entra, não. Ela tem uns compromissos confessionais hoje. Ih, a Hoje nós Natália vamos tá falar de dando Santiago, baralho. nós estamos o quê? De vinho. Afinal, nós ficamos. Quantos dias nós ficamos lá? 18 dias? Em Portugal, né? Em Espanha. Eu tô mais disfarçada. Ah, ordinária, tomando vinho na caneca. Não se engane com a Aline, que ela tá tomando Não, vinho eu na tô caneca. Flávia gripada. entrou aí. Fabri. Não, Fabir. Flávia no YouTube não, só aqui. A Flávia tá perguntando se tá no YouTube também. Essa luz aqui tá atrapalhando? Não. Só eu que tô Não, vendo? não, eu tô vendo um risco aí, mas também não atrapalha, não. Não me incomoda na vida, não. Tá bom. A Denise. A gente tava lá em Compostela, não é possível que você não acompanhou nós em Compostela, Denise. A Denise Ah, ela acompanhou. tá falando que viajou com a gente. Só confusão, né, Denise? A gente arruma uma confusão. Mineiro não pode sair de Minas, não, que dá uma confusão Ah, danada. A manota Flávia em me fio de acompanhou. manota. Quem não é de Minas sabe que manota é passar vergonha, né? Porque eu já descobri que o povo que é fora de Minas não sabe o que é manota, né? Manota é passar vergonha. Ou nós que passou vergonha aqui. Ô, Denise, nós vamos fazer uma caravana de novo para Compostela. Você vai com nós, viu? Ela falou que nunca poderia fazer, mas nós vamos fazer, Denise, então. Vai, minha filha, eu tenho artrose das brabas. A Aline também tem o joelho regaçado. A Aline é toda arregaçada. Obrigada. É ótimo, né, gente? A Mas o joelho também. sinceridade. Vou te falar, eu tenho artrose, eu achava que eu não ia conseguir, mas consegui, viu? Então vou te contar aqui por quê. Bom, tem altas anotações aqui. A meia a gente não devolveu, viu? Assim, depois a gente encontrou com a Caroline, mas a gente já tinha deixado a meia lá na catedral, aí Eu fiz acho que uma ficamos oferta com da nada meia. mesmo. Pois a Magda vai ter que confessar isso aí, que ela que roubou. Ai, gente, eu vou confessar. Lenilda falando que amor compartilhar as aventuras. Lenilda é sua tia, né, tia Lenilda? Que corta meu cabelo. Sempre É, cortou, né, Tia Nilda? a Denise fala. Ah, ó, agora Rose, eu já. um beijo, Rose. A Rose acompanha a gente também. Um beijo pro Gustavo e pro Pedro, essas fofuras. Eu acho que a Faquena falou que morrendo de rir. Ah, vocês viram as pingas que a gente tomou, mas não viu os tomos que a gente. E hoje nós vamos falar dos tombos. Hoje, eu lá ia pegar a deixa aí da Denise, né? Já deu um tempinho aí que a gente já tá. Eu já vou pegar a deixa da Denise e já introduzir. A gente tava fazendo seguidas lives da Filoteia, mas aí a gente fez essa pausa na nossa vida, que a gente, né? Um sonho nosso era ir para Santiago de Compostela. E aí a gente resolveu dar essa pausa e hoje nós vamos só arrematar o que aconteceu em Compostela. E aí, como a Denise falou, todo mundo tá falando que riu muito com a gente. Obviamente que quando a gente vai filmar as partes mais divertidas, as partes que a gente tá rindo, né? É igual eu brinquei, né? A gente só filmou as pingas que a gente tomou. Os tombos a gente não filmou, não, porque, né? Ninguém filma a gente chorando. É, verdade. E hoje nós vamos fazer uma live um pouco mais séria. Nós vamos falar um pouco sobre a visão católica em cima disso que a gente fez e que, assim, explicar para vocês o porquê de Santiago, né? Explicar todo os bastidores disso tudo.
Eu vou parar um pouco de ler os comentários, minha gente, porque eu não consigo concentrar. E aí eu já vou Vai lá, então. falando. Você fala, eu Nós vou lendo. nós separamos também, no final a gente vai puxar, se vocês quiserem fazer perguntas, até de dúvidas que a gente vai falar aqui agora. No final nós vamos parar um tempo, nós vamos conversar um pouco sobre o caminho, as dúvidas de vocês, mas esse momento inicial a gente vai falar um pouco mais técnico, né? É o momento técnico do negócio. Por trás dos campos. Exatamente. Eu vou fazer uma introdução aqui contando quem foi São Tiago, né? São Tiago todo mundo, né? Todo mundo conhece as histórias de Jesus e todo mundo ouviu falar que sempre tinha três pessoinhas perto de Jesus: Pedro, Tiago e João. E São Tiago era esse, Tiago, irmão de João, que Jesus chamou lá na beirada do mar, né? Ele era pescador, Jesus chamou ele. Então ele era muito íntimo de Jesus. E São Tiago, depois do Pentecostes, disse que a tradição conta que ele evangelizou muito ali na Espanha, né? Que os apóstolos saíram para evangelizar e ele evangelizou muito ali na Espanha. Conta-se que ele não conseguiu muita coisa ali, Espanha, Portugal, aquela região ali. Conta-se que ele não conseguiu muita coisa ali e aí ele voltou para Jerusalém. Voltando para Jerusalém, ele foi morto, né? E eu achei interessante que a morte dele ele não foi o primeiro Marte, mas ele foi o primeiro apóstolo a morrer, né? Martirizado. E a morte dele está lá na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Eu vou ler porque é rapidinho. Conta-se assim. Nessa ocasião, o rei Herodes iniciou uma perseguição contra alguns membros da igreja. Mandou degolar Tiago, o irmão de João. Então ele morreu lá em Jerusalém, matado por Herodes. E quando acharam-se a ossada dele, né, enterrou-se ele lá na Espanha, porque foi onde ele passou a maioria do tempo dele, então enterrou ele ali na Espanha. E conta a tradição ali que um eremita, a palavra eremita, tinha um eremita, eremitas são pessoas que ficam mais afastadas, que ficam sozinhas no deserto. Então tinha esse eremita andando e ele viu uma luz muito forte, uma estrela muito forte. E ele foi até essa estrela. E lá nessa estrela ele descobriu que estava a tumba do que eles chamaram de a tumba de São Tiago, né? E aí que vem o nome, que todo mundo se pergunta. Aí eles começaram a chamar lá de Campus Stelle, que era o lugar onde a estrela brilhou. E aí Campus Stelle, Compostela. E aí eles construíram, junta tudo em Mineirês ali, Compostela. E ali, né, onde acharam a ossada de Santiago, construiu-se uma igrejinha, construiu-se a basílica, etc e tal. Por que a ideia da peregrinação, né? Os reis começaram a saber, poxa, ali tem o túmulo, a tumba de São Tiago. Os reis das cidades vizinhas começaram a ir andando, que antigamente não tinha muita locomoção, era só a pé mesmo, então eles iam a cavalo, a pé, e começou-se essas peregrinações. Então nós temos caminho da França, caminho que eles chamam de primitivo, que foram os primeiros, e começou a ter vários caminhos indo a Santiago de Compostela para visitar. E quando foi mais ou menos na Idade Média, a igreja reconheceu esses caminhos como indulgência. Isso aí é uma parte que a Aline vai falar depois, então vocês calmam aí. E aí a igreja reconheceu esses caminhos como indulgenciais e por isso ficou famoso. Então todo mundo começou a fazer o caminho, a ter esse percurso do caminho. E assim, esse caminho é muito famoso porque todo mundo fala que todo mundo que faz esse caminho sai de lá diferente, sai de lá um pouco. Porque é um longo tempo, né? Que a gente fica caminhando, a gente tem tempo para pensar, a gente tem tempo para tudo. Então é um caminho longo e todo mundo sai de lá um pouco diferente do jeito que entrou. E eu vou falar um pouquinho dos símbolos, né? Quem vê falar de Santiago tem sempre aquela vieirazinha, eles chamam de vieira, mas para nós aqui é mais conhecido como concha, uma concha do mar. Essa concha do mar é o símbolo do caminho. Porque depois de Santiago, as pessoas iam num lugar que chama Finisterre. A gente nem foi lá porque ia ser mais 3 dias de caminhada. Mas as pessoas vão. Não, não dava conta, não. As pessoas iam até nesse Finisterre para concluir. Chama Finisterre porque era fim da terra. As pessoas, como não sabiam se que a terra era redonda, eles achavam que tipo uma muralha de pedra e só mar para frente. Então achavam que tipo, o mar tinha acabado, a terra acabava ali.
Então, quando as pessoas iam no Finisterre, é muito fácil encontrar esse tipo de concha lá. E eles pegavam essas conchas e levavam como prova, tipo, ó, estive em Finisterre. E aí eles levavam essa concha. Hoje em dia, a concha é bordada com uma cruz. É uma cruz mais ou menos em forma de espada, ou uma espada em forma de cruz. É uma cruz vermelha, meio em forma de espada. E o símbolo dessa cruz foi que reza a tradição que São Tiago era um cavaleiro bem. Ele diz que ele ajudou, deixa eu ler aqui, que essa parte eu não sei de cor, não. Ele apareceu para chefes de combates da Espanha e ele também é o protetor do exército de Portugal, né? Ele é protetor do exército de Isso. Portugal. Então ele tem todo esse quesito de soldado, de luta. Então reza a lenda que reza a tradição, né? Nem lenda, reza as tradições católicas, né, que foram se contando, que ele protegia, né, os exércitos, os soldados e tudo. Então por isso que a cruz dele tem essa meio que forma de espada. Então deixa eu ver se eu falei tudo. Você falou dos reis lá, né, do lado da catedral, né, de Santiago, tem um hotel, não é isso? Com os Ah, é, reis três vezes. católicos, assim. Eu não sei se a gente postou, mas a Wagner eu lembro que filmou. Então tem um tanto de reis, assim, né, umas estátuas em cima do hotel, muito bacana também. Depois, depois da gente lembrar, a gente reposta. E a gente É, filmou também o túmulo de Santiago. Não podia não, mas a gente filmou. mas todo Escondido. mundo tava. Tinha uma placa falando. Todo mundo estava filmando, A gente pecou junto igual todo mundo. E aí a gente postou. Depois eu vou lembrar e vou repostar. E aí, para quem não acompanhou tudo, ficou salvo no YouTube da Wagner, todos os dias. Às vezes tem lá, né? Já salvo, depois eu vou procurar. Eu vou. Depois eu vou fazer uma junção de tudo, vou editar bonitinho, mas por hora fica aquele lá que eu editei lá mesmo, mais ou menos. A gente E eu estava acho que só é com o isso. celular. Eu fiz essa introdução para explicar por que do caminho e o que acontece, como surgiu essa confusão toda do caminho. Agora a Aline vai adentrar um pouco na parte da Igreja Católica em relação ao caminho. Passa a bola. Isso. O que que sempre era perguntado para nós durante o caminho, né? Se a gente estava pagando promessa, né? Se a gente estava pagando alguma promessa, porque você tem a opção de começar o caminho mais perto de Santiago. Para você ganhar indulgência plenária, você tem que andar, se eu não me engano, 140 quilômetros. Sem a pé, né? Isso. 100 a pé, 200 de bicicleta e tem uma marcação de cavalo também, que eu não lembro de qual Acho que que é é. 200 também. Mas é 200 também. Então, assim, você, para ganhar indulgência plenária, você precisa preencher, né, essa quantidade de quilômetros a pé ou de bicicleta ou de cavalo. Para as pessoas que não vão para né, receber a indulgência plenária, elas podem andar 30 quilômetros, tem um tanto de lugarejo que vocês podem parar. Às vezes você quer ir só para ter um pouquinho da experiência, e se você não tem, né, condições de andar mais de 100 quilômetros, mas eu acho que todo mundo tem, porque se a gente teve, a gente também não tinha condição. A gente não É. tinha condição nenhuma. Exatamente, E aí, assim, e aí a gente optou, né? Eu e a Magda, a gente fez várias reuniões, viu, gente? Vocês iam morrer de rir das nossas reuniões de Santiago. E aí a gente resolveu Reuniões fazer preparatórias. de Porto mesmo. E aí, o que é a dúvida de todo mundo, né? Eu descobri com isso que muitas pessoas, né, tanto da nossa igreja ou as pessoas que não vêm de caminhada da igreja católica, não sabem o que é indulgência. Né? E todo mundo pergunta, mas o que é isso, indulgência? O que é indulgência? E aí todo mundo, quando fala em indulgência, remete a 1500 e uns quebrados, né? Martim Lutero é de 1517, quando houve a confusão, né? O cisma que teve na Igreja Católica da Reforma Protestante, onde Lutero pegou, né? No dia de Todos os Santos, lá de 31 de outubro, que era na época, na porta da catedral, lá as 95 teses dele, né? E aí eu vou explicar também como que foi isso, né? Nem tudo que parece né? A escola explica para a gente um jeito, a gente engole tudo que é ensinado na escola sem questionamentos, né? E, na verdade, não foi assim. A Igreja Católica, a Wagner sempre frisa, ela é santa, una, mas ela é feita de homens e homens erram.
O documento mais recente que nós temos da igreja que fala sobre a indulgência é uma carta apostólica. Eu vou até mostrar vocês aqui. Essa aqui que eu até grifei muito, mas ela se chama indulgência, doutrina da indulgência, né? Em latim está escrito aqui, eu não sei se vocês vão. É um pouquinho assim, dá umas 15 páginas, vale a pena imprimir na internet, tem para imprimir no site do Vaticano. Então, a indulgência, gente, o que que é em si, né? O Papa Papa Paulo VI, estou ligando os papas, tô mineiro, liga até papa. Paulo VI fala que a indulgência é a remissão, né? Diante de Deus, da pena temporal, da pena eterna e de todos os pecados. Ela te livra, a indulgência é a libertação. Quando você faz uma indulgência, você se vê livre, né, de todos os seus pecados. O que é a pena temporal? Para entender a indulgência, é bom a gente frisar isso. Você comete um pecado, e aí você comete o pecado. Antigamente, você ia, né, na época dessas indulgências, que foi tanto criticado, você ia na igreja e confessava o pecado, né? Que é o sacramento da reconciliação. Você não saía de lá, né, sem esses pecados. Esses pecados não eram assim. Era dado pelo sacerdote uma penitência, Wagner vai falar sobre a mortificação, era dado uma penitência. E aí, essas penitências eram longuíssimas, podia durar 300 dias. E aí, como era no tempo dos mártires, às vezes, uma pessoa que estava para morrer no martírio, escrevia uma carta para o sacerdote e falava assim: eu ofereço a minha morte que está próxima em remissão dos pecados de fulano de tal. Olha para você ver, né? E aí, assim, as pessoas levavam os 300 dias. Essas pessoas só poderiam estar em comunhão com a igreja e comungar depois que essa penitência fosse cumprida. Então, muita gente morria sem estar em comunhão com a igreja. E aí, o que essa carta apostólica, né? Houve o Papa Paulo VI falou assim: não, a indulgência sempre foi uma coisa querida pela igreja. Por quê? Porque o pecado, quando nós pecamos, esse pecado ele nos torna, muda o nosso coração, né? Ele transforma o nosso coração para pior, né? Então, quando você peca, confessa, e aí você está livre do pecado, essa pena eterna está perdoada. O que é a pena eterna? O inferno. Então, você não vai para o inferno por causa dessa pena eterna, né? Mas você vai estar no purgatório, né? A gente tende a saber que toda pessoa que está no purgatório vai ser elevada ao céu. Só que o tempo de purgatório o tempo de purgatório é diferente, né? Não é igual ao nosso tempo em dias aqui real. O tempo de purgatório é outro. E então, quando você... Eu até pus o exemplo aqui na minha folha, que é tipo assim, ó. Se você avançou, matou uma pessoa. Você matou uma pessoa, você merece morrer, né? É pecado grave e mortal. Quando você faz uma indulgência plenária, a sua alma essa alma que cometeu esse pecado grave vai ser levado direto para o céu, né? E aí a gente fala que quando esse pecado transforma o coração para pior, essa indulgência serve para te livrar dessa pena temporal, né? Porque você tem o vício do pecado. Reduzir então, o tempo. Exatamente. Não, olha só, a pena eterna te livra do inferno. A pena eterna é o inferno, você não vai para o inferno mais. Mas você continua com o coração manchado, né? Como se você pegasse um copo de água límpido e pingasse algo ali que sujasse a água, aquela água pode até continuar limpa, mas ela está contaminada. Então, essa pena temporal, a indulgência plenária, ela te livra. Né? Toda pessoa porque o pecado, gente, cometido, ele tem uma consequência, né? A gente estava até falando que a gente não crê num Deus de vingança, não é Deus. Mas todo pecado que você comete tem uma consequência, grave ou não. E assim, é duro falar, eu estava falando com a Wagner antes da gente entrar, tem uma frase, né, do Papa Paulo VI, que ele fala assim, ó: assim nos ensina a revelação divina, que os pecados acarretam como consequência penas infligidas pela santidade e justiça divina.
penas que devem ser pagas ou neste mundo, mediante os sofrimentos, dificuldades e tristezas dessa vida, e, sobretudo, mediante a morte, ou então no século futuro, falando do purgatório, né? E aí a indulgência, ela serve para isso, é o cancelamento das penas devidas pelo pecado que nós cometemos e já foram perdoados na confissão. E aí a gente tem dois tipos de indulgência. Ficou claro, Wagner? Às vezes, assim, você está escutando, tá Eu claro, né? consegui. É porque, Eu tô escutando. se alguém não tiver conseguindo acompanhar, a gente manda perguntinha, porque não é simples mesmo, não. Ontem a gente estava muito confusa montando os trem para a live. Eu falei com a Wagner, calma, eu tô quase. O Espírito Santo vai ensinar. Eu não sei se você É, preparou aí os três, como é que fala? Os três patamares para ter indulgência. Você preparei, preparou aí? Ah, preparei. E aí eu vou falar assim, hoje eu falei com a tia Cida assim, eu acho que todo mundo vai pro purgatório mesmo. Então a regra é, quem morrer primeiro faz indulgência plenária para o outro, porque é muito difícil. Porque se você pensa, se você pecou e você ainda está com a sua pena temporal e você não faz indulgência, né? Às vezes a pessoa até não sabe que existe, né? Criou-se uma resistência tão grande quando fala em indulgência. Ô, o que Eliana, é só para pega-se, né? quem é só para os fiéis defuntos, viu? Você pode fazer para você mesmo através de uma obra, eu vou explicar, ou para Ou quem já morreu. Para outra vivos pessoa não. viva, não. A pessoa viva Isso, que dá seu jeito. Ela ainda tem, como é que fala? Ela ainda tem salvação de tentar se converter. isso. E aí é. E aí, onde que eu estava falando? Ah, então existe dois tipos de indulgência: a parcial e a indulgência plenária. A indulgência plenária é que eu e a Wagda fizemos, né? Da peregrinação. Depois eu vou falar os tipos aqui, no Catecismo da Igreja Católica até fala, cita algumas coisas simples, né, que podem ser feitas e como se deve fazer. Então, a indulgência parcial, você adquire ela, né? O que que é a parcial? Você diminui seu tempo de purgatório. Você está preso, e Molde aí um pedaço vai um advogado e descobre alguma coisa, você fica por bom comportamento, entendeu? E aí o você sai bom mais cedo. comportamento divide, aí você sai mais cedo. Então a indulgência parcial é oração do terço, né? Tem uma coisa sensacional na carta apostólica que fala que se você tiver um objeto de devoção, se ele for abençoado pelo padre da sua paróquia, aposto que toda missa tem, gente, abençoa esse objeto também. E se você carregar esse objeto de devoção com você, você tem a indulgência parcial. E se esse objeto for abençoado pelo Papa ou por algum bispo, já é uma indulgência plenária. Olha que fácil, gente. Vai no bispo, às vezes, na Páscoa, os bispos celebram a missa, vai lá e pede ele para abençoar o seu terço que anda com você. Pega uma E crisma, procura onde está caçando uma crisma e corre atrás disso. exatamente. Então, assim, não são. Antigamente era coisas mais difíceis, igual eu estou explicando. Depois o Papa Paulo VI fez essa carta, né? Fez não, né? Teve uma reunião de bispos, de tudo. Ele criou esse documento, né? De indulgência divina e foi não é uma reformulação, né? Mas vamos falar que foi uma reformulação de como adquirir a indulgência. Até mesmo porque é uma coisa que ninguém sabe ainda, né? Uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? Então, essas duas indulgências é as que a gente vai focar. Mas a gente vai focar mais na plenária porque a indulgência parcial, se você fizer uma oração do terço, serve como indulgência parcial. Se Aí, você rezar um Pai Nosso, oração mesmo, meditação, né? Esses objetos de devoção abençoados que você carrega. Eu até separei até um meu texto, caminho. até um Até o caminho. paninho. Não, o caminho de Compostela, quem faz o caminho conclui, tem a indulgência plenária. Mas só que eu ligo falando que quem ajuda um peregrino tem a indulgência parcial. Então, E a se você gente ajuda encontrou um peregrino, muitas muita gente pessoas. ajudando. Isso. Aí tem E essa aí, indulgência parcial também, quem ajuda um peregrino. e aí, gente, esse texto anda comigo tem muito tempo. Muito tempo. Eu durmo com ele, na verdade, né, Pai?
Wagner dormiu comigo, sabe que eu dormi com esse trem, eu durmo. Eu durmo com ele no braço. Então, esse objeto, ele foi abençoado. Então, se você tem uma medalhinha, né? Uma medalhinha de Nossa Senhora, né? Eu tenho também uma aqui que tem uns 20 anos que eu uso. Então, assim, a Wagner tem texto que ela carrega na bolsa, e isso reduz sua pena no purgatório. E aí vamos para a indulgência plenária. Como que se faz, o que que se deve fazer? Todas as E aí, indulgências, né? Não é só a plenária que precisa desse. Você vai falar os passos, né? aí eu vou falar os passos da indulgência. Mas me Deixa eu corrija se só. eu estiver errada. Tanto a parcial quanto a plenária precisa dos 3 passos. Não, só a plenária. Ah, eu entendi que a parcial também precisava. Lógico, né, gente, que nós falamos que você tem que, para fazer as indulgências, você tem que estar no estado de graça. Você não pode estar sem confessar 30 anos, né? Então, A estado gente de está graça é falando isso, comungando e confessar, né? Então precisa. é, Então levando em precisa. consideração que você é uma pessoa que vai na igreja, né? Assim, faltou um domingo ali, porque não pôde ir, que é muito importante. Ou Vivi, carregar, fala em carregar, mas se usar, melhor ainda, né? É, Ela falou que se usar, se carregar é melhor ainda. Ô, Denise, isso mesmo, nós vamos falar sobre como as formas de adquirir, né? E aí, gente, deixa eu só pincelar aqui mais ou menos, né? Que eu quero falar mais aqui também, que às vezes tem pessoas que moram em lugar muito afastado. A gente sabe que no Pará, né, tem lugares que ficam anos sem ter um padre, né? A gente tem que pedir muitos trabalhadores para nossa messe, viu, gente? E aí, Denise, isso mesmo, Dia dos Finados, eu vou falar agora, aqui no tá Catecismo da chegando Igreja aí, né? Católica. É. E aí eles falam que essas pessoas, quando não podem receber o sacramento da reconciliação, né, a confissão, e não tem missas para ir, na carta apostólica, eu vou ler integral, e olha para você ver. No caso da impossibilidade de haver padre para administrar um fiel em perigo de morte, os sacramentos e as bênçãos apostólicas da indulgência plenária, de que se trata no direito canônico, concede benignamente nossa piedosa Mãe Igreja a esse fiel bem disposto à indulgência plenária, a lucar em artigo de morte, com a condição de ter durante a vida habitualmente citado algumas orações. Olha para você ver, Bem citado disposto, algumas mas eu acho, eu só vou frisar a palavra bem disposto, porque se o cara não procurou orações. muito nada, Isso. E para a aquisição dessa indulgência, é louvável empregar um crucifixo ou uma cruz, e essa indulgência plenária em artigo de morte pode ser ganha por um fiel qualquer, né? Ainda que ele já tenha o mesmo dia e ganhe outra indulgência plenária. Então, ou seja, não é desculpa, né, para não fazer, né, a indulgência plenária. Fala-se que, assim, você precisa só de estar disposto a recitar algumas oraçõezinhas, né, durante a vida, e caso você não, né, assim, puder, assim que puder reconciliar, né, confessar e comungar. Então, vamos lá. No Catecismo da Igreja Católica, gente, o Wagner, se eu estiver delongando, você me fala, porque é muita coisa e às vezes a gente abre para pergunta e você fica de olho na hora aí. 9,5. Nossa Senhora, então vou correr aqui, peraí, que tem que abrir para pergunta. Então, no Catecismo da Igreja Católica, gente, todo mundo sabe o que é o Catecismo da Igreja Católica, né? A partir do número 1400, exatamente, 1479, 1471, é que começa a falar sobre as indulgências. E ele cita também a carta, né, apostólica do Papa Paulo VI, e ela fala que as condições para a indulgência plenária, o que precisamos, o que precisa ser acompanhado? De confissão, e aí a confissão, ela tem um tempo de validade. Isso. 15. Vou Oi? brincar. É 15 dias, não é? Não, 25 dias, descobri. É bem mais do que a gente pode. Achei que era 15. Você pode adquirir uma indulgência plenária por dia, Por uma dia. por dia. Parcial, você pode adquirir tanto você quiser. Indulgência plenária por dia. Então, a confissão tem esse tempo de validade. Nesse tempo de validade, por exemplo, o terço em família caracteriza uma indulgência plenária. Então, você regeu o terço hoje em família,
Amanhã você confessou, e aí você tem 25 dias. Se você participar da missa diariamente, você pode livrar do purgatório, presta atenção, gente, 25 almas. É muita coisa. 25 almas. Então, precisa de confissão, comunhão, você precisa repudiar toda forma de pecado, seja ele venial ou pecado mortal. Todo É mundo uma sabe o que confissão é, que a gente já sincera, né? explicou, né? É. Isso. Pedir pelas intenções do Santo Papa, não é pedir pelo Papa, não, é pelas intenções dele, que ele reza, né? É, e aí, nessas intenções, fala que é bom você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Ou se você tiver um afeto muito grande, né, pelo Papa, que eu acho que todos temos, né, porque é nosso líder, uma oração em especial, você pode fazer essa oração de livre espontânea, sabe? Vontade, assim, não precisa recitar o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória ao Pai. Mas caso fuja isso da cabeça, você recita isso. E na hora que você finalizar, você pede pela alma de quem você endereça a indulgência plenária, né? No caso do Caminho de Santiago, nós fizemos para nós mesmos. Então, a gente confessou em Fátima, né? A gente pôde confessar Nós só em descobrimos que nós Fátima. concluímos duas indulgências Exatamente. plenárias. Que a gente, deixa Duas eu só indulgências. resumir aqui, que eu achei que ficou um pouco confuso, amiga. São 3 passos Então, para a vai. indulgência: confissão, comungar e alguma coisa da indulgência. Vou só citar o nosso exemplo. Nós confessamos antes de ir em Santiago. Durante o caminho, a gente foi à missa mais de uma vez e a gente concluiu o caminho. Concluímos uma indulgência plenária. Chegando lá em Fátima, nós confessamos, nós rezamos o terço, fomos um tanto de vida. Em Fátima, nós rezamos o dia inteiro. Rezamos 2, 3 terços, fizemos adoração e nós fizemos tudo isso, que é a ação. Então, a indulgência ela precisa de reconciliar, estar unida a Deus, que é na comunhão, e de uma ação. Essa ação é fazer o caminho, rezar o terço. Então, precisa desses 3 passos para você concluir as indulgências. Isso. Ficou claro, gente? É porque é tanta coisa que precisa explicar, às vezes não fica claro. Então, você precisa, para uma indulgência plenária, confessar, comungar, repudiar os seus pecados. São 3 passos, ó. Confessar, comungar e o ato. Mas, além disso, você tem que prestar atenção, porque você precisa pedir pelas intenções do Santo Padre, que é o Papa, né? Rezar lá o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. Repudiar o pecado, né? Venial e mortal, e tentar não cometer mais, não ter afeto Acho ao que isso é meio pecado. óbvio na confissão, né? Que é uma pessoa que É. confessa. E aí, pedir pela alma de quem você quer tirar do purgatório. Aí você me pergunta assim, mas e aí, eu vou ter certeza que a alma saiu do purgatório? Não, gente, isso é um mistério da nossa igreja, né? É um mistério da nossa igreja e nós temos que confiar. Por isso que você não pode fazer a indulgência plenária com a cabeça na lua, faz focado, né? Então, assim, faz focado porque é um mistério da nossa igreja e a gente, certeza é só Deus, mas como isso, É, né, né? gente? É a fé. A fé não se explica, né? Eu falo que é uma coisa de confiança, né? Você tem que confiar em o Deus que a gente segue, né? Que a gente serve. E aí, gente, eu vou te falar alguns atos de indulgência plenária, né? Para vocês não ver que não é tão difícil. Então, rezar o terço em família, né? Meditar as Sagradas Escrituras, quem lê as leituras diárias por meia hora, meditar o Pai Nosso, só o Pai Nosso, por meia hora. Adoração ao Santíssimo por meia hora. Eu não sei quem falou, mas o Diego cita sempre, não sei se foi Santo Agostinho que fala assim, se quiseres receber muitas graças nessa vida, visite o Santíssimo frequentemente, né? Se quiseres pouca graça, visita, visita pouco o Santíssimo. Uhum. Via Sacra diante dos quadros, né? Os quadros da Via Sacra. E a leitura meditada. No ano de São José, que é esse ano, né? Você meditar o texto, meditar a oração de São José, né? E aí eu descobri que os santuários, quando se visita o santuário, a gente foi em Fátima, né? Já ia caracterizar mais uma indulgência. Quando você visita os santuários, né? Consagrados, esses santuários, eles podem te dar indulgência plenária no dia da festa do santo. E se o santuário tiver um reconhecimento, né? Grande,
e você pode receber a indulgência plenária. Claro, finalizando o que a Wagda pontuou, eu falei, confissão, comunhão, né? E a- E o ato. E o ato. Então, essas são as indulgências plenárias. E lembrando sempre, gente, que vocês precisam direcionar essas indulgências para alguém falecido ou fazer para si próprio, né? Mas olha, tudo que eu li sobre a indulgência, tem uma coisa que me deixou muito marcada, que foi essa frase, foi até do padre Paulo Ricardo, né? Que fala qual que é a origem da indulgência, né? E ele fala assim, a origem da indulgência consiste em sabermos que somos um só corpo. E sendo um só corpo enquanto igreja, a penitência e o martírio de alguns pode servir para compensar a penitência de outros. Na verdade, é uma história de amor, e está a história de amor que está na raiz da indulgência. Ou seja, você pode livrar uma alma do purgatório. A gente não tem noção do poder que a gente tem, né? Como que é bonita a nossa igreja. Você pensa assim, a pessoa pode ter sido o que ela for nessa vida, mas você com um terço em família, uma confissão, uma comunhão, você pode livrar uma alma do purgatório. E quantas almas não estão esquecidas no purgatório porque nós não fazemos nada? E tem muitas almas, tem muitas famílias que não conseguem, não têm conhecimento da indulgência. E só fazendo um adendo aí, que você fala que quando a gente direciona, né? Ah, a, eu direcionei a minha indulgência para fulano de tal, mas fulano de tal já está no céu, não está no purgatório. Essa reza ela não foi perdida, ela vai para outra pessoa que está no purgatório. Então, assim, eu rezo, fiz indulgência para fulano ali, mas fulano já estava lá. Então, pode ficar tranquilo, sua reza não foi em vão, sua indulgência não foi em vão, que vai ser direcionado para uma próxima alma ali que esteja, né? Toda vez que a gente acaba de rezar o texto aqui em casa, a gente reza o texto e aí eu falo pelas almas do purgatório. Então eu direciono aquele texto para as almas do purgatório. Alguma vai utilizar daquele texto ali que a gente ofereceu, né? Então sempre ofereça, né? O padre Paulo Ricardo ele fala, né, nesse vídeo que ele fala de indulgências, ele fala muito assim: a gente se esqueceu de rezar pelo outro, mas a gente precisa do outro. Então, assim, sempre reze e peça pelas almas do purgatório. Isso foi esquecido, né? A modernidade hoje em dia, na verdade, a modernidade esqueceu-se de muita coisa. Mas isso ficou esquecido lá no passado. Então, volte a rezar pelas almas do purgatório, porque um dia é a gente que vai estar lá, né? Então, a gente vai precisar das orações dessa pessoa. Então, mais importante, ensine seus filhos a rezar pelas almas do purgatório, porque é desse jeito que você talvez vai conseguir alguma coisa lá no purgatório. É isso mesmo. A Genita está falando que foi Padre Pio que falou das visitas Ah, sim. nos, da adoração do Santíssimo. E a Denise está lembrando que quem fez o Tratado da Verdadeira Devoção, né? Damos a Nossa Senhora a indulgência e ela dá a quem precisa. Então, aquelas almas que mais precisam do purgatório, né? Uhum. Tem uma história bonita com o Padre Pio a respeito da cura, que quando a Nossa Senhora Peregrina esteve na cidade de Fátima, esteve na cidade onde ele foi, ele não pôde visitar, porque ele estava muito doente. E aí ele rezou, né? Eu não sei se ele viu a imagem de longe, e ela falou assim: a senhora vai esquecer desse filho seu que está aqui, né? E não pode visitar. E aí disse que ele foi curado. Olha para você ver, né? A imagem peregrina, a fé das pessoas move, gente. Então, assim, a indulgência é nesse sentido, né? Ele pediu a imagem de Nossa Senhora Peregrina, quantas vezes a gente, né, recebe na casa da gente, mês de maio, antigamente a gente fazia os textos todos os dias, agora nem se faz mais, né? Das coisas que a gente perdeu muito aquela fé matuta, né? Eu e a Wagda sempre brinca da fé A matuta. fé matuta. As pessoas não fazem novena de Natal mais, as pessoas se fecharam tanto nas suas casas que acabou esse amor ao próximo, essa história de amor, de você oferecer uma oração para o outro, né? Os textos, né? Antigamente tinha O muito. sufrágio da alma, né? Que é a oração pelos mortos, que a gente não se faz mais. Visitar o cemitério em dia de finados é uma indulgência plenária, viu, gente? É uma indulgência plenária, né? Lógico que é o ato, e aí tem que ir na confissão e comunhão. Ô, Eliana, pode perguntar. Quem quiser Posso seguir aqui perguntar. ou você terminou aí, Fia?
Pode. Aí a Eliana vai perguntar e a gente responde. Pode ir. Manda aí, Eliana, eu vou seguir aqui. No final a gente vai abrir, todo mundo pergunta o que quiser. Eu vou seguir aqui. Tá, Ah, vou anotar. o que que acontece? Muita gente, igual a Aline falou, muita gente perguntou, né, se a gente tá fazendo penitência, o que que acontece, né? A pergunta que todo mundo faz é por que fazer este sacrifício, né? Por quê? Né? Igual eu tô brincando que vocês pegaram ali os vídeos da gente rindo, da gente brincando, mas a gente passou perrengues bocados, né? Vou até abrir aqui, assim, teve um momento que a, a gente conversava, né? Eu e a Aline, nós temos amizade aí, acho que de mais de 15 anos, eu imagino. Mas assim, teve momentos que a gente conversava, mas teve longos, mas longos momentos que era só silêncio, era só o batido do cajadinho assim, nas pedras. Tec, 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 nós duas caladas. Calada de dor, calada de sofrimento. Eu, quantas vezes eu ofereci minhas dores, minha dor no joelho, porque no começo do dia eu tava belezona, mas no final do dia eu tava pra morrer de dor no joelho. E a Aline até falava assim: você tá até calado, eu vou respeitar a sua dor aí. É que a Magda é colérica, né? Eu ficava calada que eu falava assim, meu Deus. E eu achava muito bonito que em cada momento de sofrimento, a gente encontra muitas cruzes no caminho. E cada momento que eu estava sentindo dor, eu me deparava com uma cruz. E olhando aquela cruz, né, eu só olhava e falava assim, meu Deus, meu Jesus, o senhor sofreu muito mais do que isso aqui. É uma dorzinha no joelho, o senhor caiu com a cruz em cima, tudo em cima do joelho, o que que é meu joelho aqui, né? Enfim, aí a gente se pergunta assim, mas por quê? Por que eu tenho que ter esse sofrimento, né? Porque né? Engulam essa. A gente tem que ter esse sofrimento. E eu vou usar aqui uma frase de São Tomás de Aquino. E eu achei muito interessante, é muito bacana para a gente conseguir entender. Ele diz assim: nós somos compostos de duas naturezas, a natureza intelectual, que é a nossa alma, e a natureza sensitiva, que é o nosso corpo sensitivo. E aí a gente tem que oferecer de corpo e alma para Deus. Então, quando eu me ofereço de alma para Deus, é quando eu faço os meus momentos de oração, quando eu vou, né, esses momentos espirituais, né, são momentos intelectuais ali que eu me ofereço em oração para Cristo. Mas eu estou me oferecendo em oração, eu estou oferecendo só uma natureza. Eu preciso me oferecer de corpo também. E oferecer de corpo quer dizer isso, são sacrifícios. Aí é que entram os sacrifícios. E hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem falado muito isso, né? Se perdeu, hoje em dia tá muito perdido, muito tá perdido, meu Deus do céu. O mundo está completamente perdido. E a gente quer. É muito mais fácil, né, minha gente? A gente quer o mais fácil. O corpo quer o mais fácil. O que que é mais fácil? O mais fácil é eu deitar numa cama macia com um travesseiro macio? Meu corpo quer isso. Né? É mais fácil para mim. Mas aí eu vou usar o exemplo aqui de Santa Teresinha, não, Santa Catarina de Siena. Santa Catarina de Siena deitava-se numa cama de pedra com um travesseiro de madeira. Por que que ela fazia isso? Porque ela se oferecia de corpo e alma. Então, muito, se a gente olhar as histórias dos santos, se a gente pesquisar as histórias dos santos, a gente via que eles sim, eles faziam esse sacrifício. E aí eu vou usar uma coisa mais fácil, não precisa ser dramático de deitar numa cama de pedra, igual Santa Catarina de Siena. Vamos usar aqui comer, né? Eu anotei aqui os 3 prazeres que a gente tem muito, né? Comer, né? É muito mais fácil eu comer uma pratada ali de não sei o que do que eu fazer jejum, do que eu fazer uma penitência. É muito mais fácil. E quando eu faço jejum, eu faço uma penitência, é um sacrifício, é um jeito de sofrer, porque eu ofereço isso a Deus. Num dos cursos do Padre Paulo Ricardo, até quando ele fala sobre a gula, isso me tocou muito, que ele diz assim: você tem que decidir quem é o Deus da sua vida. Se é aquela comida ou se é Deus. Quem está sendo o Deus da sua comida? Então a gente tem que ferir mesmo. Quando eu digo ferir, não é se bater, mas a gente tem que ferir e contrariar o nosso corpo. Porque nós queremos sim o mais fácil, né? O mais fácil é mais confortável, é mais legal. E eu vou usar aqui uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que ela diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. Quando ela diz isso, ela está dizendo sobre o céu, né? Então é justo que muito vai me custar,
não é fácil. Então vai me custar pra caramba. O que vale muito, que é o céu, gente. Eu prefiro, eu prefiro ficar aqui na vida boa e depois, sei lá, Deus me guarde para o inferno. Não, não quero. Eu prefiro viver. Eu falo isso muito com meu filho, também em Santa Catarina de Siena, que diz que Nossa Senhora apareceu com ela com duas coroas, uma de espinho e uma de flor. Acho que eu já contei isso aqui nas lives, mas vale a pena repetir. E ela diz assim: coroa de flor na terra, coroa de espinhos na eternidade. Mas se você leva uma coroa de espinhos na sua vida, você recebe coroas de flores na eternidade. Então, assim, precisa-se desse sacrifício. E, e aí, eis o motivo assim, que é quando a gente fala assim, eu não sei como que esse caminho surgiu, o pessoal perguntou, no caminho o pessoal perguntou, como que surgiu a ideia? Não sei. É uma coisa que nasceu em mim, eu contei para a Aline comprou a ideia, que a gente brincou muito nisso no caminho, né? Falei com a Aline, tem um caminho, Santiago, o negócio é legal, pá, não sei o que, a Aline, nossa, que legal. E aí ela comprou a ideia e fomos nós. Tinha um dia que E eu falava com a Magda assim, só me lembra porque que a gente está fazendo mesmo, só para ter um foco, porque agora na minha cabeça não passa nada, o que que nós estamos fazendo aqui? E era muitas horas, assim, a gente gravou, gente, assim, muito pouco, né? Assim, se for olhar o tempo que a gente ficava caminhando, a gente gravou muito pouco, mas, assim, é muito sofrimento que a gente passa. e aqui E só para. finaliza, que eu vou falar. Eu só vou Pode ir, concluir vai. aqui que o Padre Paulo Ricardo ele diz assim que essa moeda de troca com o céu é esse oferecer, né? Que é o valor de oferecer esse sacrifício. E você falou aí do amor, e eu achei muito bonito que eu entendi de uma forma diferente, que eu resumi essa frase do amor, que ele diz do amor no sacrifício, é que atrás de cada sacrifício tem um amor, né? Tem um amor, né? Nem só por Deus, por Jesus, você tem um amor pelo próximo. E aí já vou enveredar aqui no caminho, que a gente já comentou isso. Eu não concluiria o caminho sem a Aline. E a Aline também me falou que não concluiria o caminho Vê sem eu. lá, nunca. E eu acho que ali atrás eu tinha um amor pela nossa amizade. Eu falava, poxa, eu não posso deixar a Aline na mão. E, e também E era vice-versa, assim. A gente brinca, né? Que eu falo assim, nossa, se fosse por mim, eu já tinha desistido no primeiro dia. Assim, na hora. E assim, esse oferecimento, essa dor, é tudo em prol aos pecados, né? Quantas vezes, né, a Aline falava que eu estava no momento de silêncio, mas no finalzinho, nos finalzinhos do dia eram os mais terríveis para mim, que eu achava que meu joelho, O joelho da Wagner inchava muito, mas muito eu achava que mesmo. meu joelho ia destruir, e aí eu rezava e falava, meu Deus, o Senhor sofreu, Jesus, o Senhor sofreu muito mais por mim na cruz, e eu ia rezando e oferecendo, rezando e oferecendo. E eu não dormia de noite, né? Aí chegava de noite, eu não dormia de dor no joelho. E é incrível que no outro dia eu não dormia de dor no joelho, e no outro dia de manhã eu levantava e falava, vamos, Bora. A Wagner bora, muitos dias sem dormir. e ia. Eu, Eu fui dormir na isso hora que eu não cheguei em casa, graças a Deus. foi. Mas aí, acho que é E isso, eu aí, concluo aqui. e aí você falando, queria ligar, né? Você falou de penitência, né? De mortificação. Como é importante a gente saber que essas mortificações não é Deus que exige, viu, gente? Porque aí a gente vai falar assim, nossa, mas Deus é tão ruim que a gente precisa passar essa vida fazendo mortificação. Não é Deus. A gente tem que lembrar sempre que todo pecado que nós cometemos, isso cria uma desordem natural, né, no nosso coração e na nossa vida. E às vezes, para corrigir essa desordem, a gente tem que nos privar de algumas coisas, né? E aí, às vezes, o sofrimento oferecido a Deus naquele momento de angústia e de dor, né? Pode ser uma penitência para você alcançar, né? Um coração curado, né? Agora pensa que bonito, né? Você tem o poder de tirar o outro do purgatório, né? É uma história de amor linda. Pensa em quantas famílias que têm entes queridos que faleceram e não podem, né? Nós sofremos por não poder ter o outro mais na nossa companhia. Mas imagine só, você ser responsável por tirar essa alma do purgatório. Olha, eu não posso ter ele aqui, mas um dia eu vou encontrar com ele no céu. Então, deixa eu tirar ele do purgatório rápido, porque eu quero ver ele lá. E a gente vive para isso, né? A nossa vida é uma vida de servidão. E aí, a gente acha que não, né? A Wagda falou dessa mortificação, e às vezes cada um tem algo que pega mais no pé.
E aí São Tomás de Aquino fala, sendo o pecado um ato desordenado, é evidente que todo que peca age contra uma ordem. E é, portanto, em decorrência da própria ordem que seja humilhado, e essa humilhação é a pena. Ou seja, nós não nos preparamos para fazer o caminho, né, devidamente. Assim, lógico que não, que nós somos dona de casa, somos mães, a gente fez o que deu, fazer uma caminhada ali, né, outra ali. Então, assim, mas nós fomos, né? Tivemos medo? Sim, mas vai com medo mesmo. Quantas vezes nós temos medo diante de várias situações na nossa vida? E o que conta é a experiência. Eu vou contar uma coisa que eu ia gravar no vídeo e não gravei, acabei não gravando lá. Mas foi a primeira vez que eu fiquei sem meus filhos, nunca tinha ficado. E aí, no primeiro dia, o Diego me ligou e falou assim que o Lourenço estava com febre. Gente, pensa numa pessoa transtornada. E aí a gente foi jantar, a gente andou, foi o primeiro dia, a gente tinha andado 40 quilômetros porque nós tínhamos ficado perdidos. Não, foi o Nós não segundo. conseguimos. Foi no segundo? Segundo dia. Então foi no Foi lá em segundo. Barcelos. E aí, e Foi aí no a dia que gente eu não estava com a Caroline. tinha, não tinha. Foi mesmo, foi o dia que a gente encontrou com a Caroline. E aí a gente foi jantar e a Wagner ia conversando comigo, eu olhava para a Wagner, você não estava escutando nada que a Wagner estava falando. Eu ficava assim, pensando, meu Deus, Lourenço está passando mal, e eu só ficava pensando nisso, eu fui ficando angustiada, angustiada, e aí eu falei assim, aí a Wagner terminou, a gente terminou de jantar e a gente foi para a pousada. E aí no caminho a Wagner estava contando, eu nem lembro o que você estava E eu contando. tentando distrair essa mulher que eu vi que ela não estava bem. E a Wagner me conhece. Gente, eu sou uma pessoa que fala o tempo todo. E esse dia não estava falando, e a Wagner já me conhece. E a Wagner estava jogando um tanto de assunto assim, aleatório para ver se eu Nada pegava, nada distraía. pegava. E pai, nada. E aí eu falei assim, Wagner, escuta. Falei desse jeito, a gente parou, a gente estava indo. Eu falei assim, escuta, eu tô tendo uma crise de pânico. Aí a Wagner olhou para mim, ela já sabia. Ela me conhece, ela já sabia. E aí ela falou assim, como que eu posso te ajudar? Eu falei, não tem jeito de ajudar. Gente, eu fiquei transtornada esse dia. A gente chega na pousada, sentou lá de fora, eu falei assim, eu só preciso respirar. Respirar, respirar. Porque se fosse por mim, por isso que eu falo que eu escorei muito na Wagner e a gente não ficou, Deus é tão bom que nós não ficamos com o corpo ruim no mesmo dia que a outra, né? Esse dia eu dei essa crise de pânico, mas no outro dia eu acordei, beleza, e vambora, chovendo, choveu o dia inteiro nesse dia, tava Dia tudo seguinte. triste. Exatamente. Então, o dia que eu estava ruim, a Magda não estava. O dia que ela estava, eu não estava. Então, assim, foi um score, uma bengala da outra mesmo. E aí a gente fala que é uma mortificação pelo outro, né? Porque eu pensava assim, ó, eu só não vou se eu estiver arrastando. Porque eu não vou deixar. Pensa assim, eu desisto e a Magda não pode cumprir o caminho. A gente veio para isso, né? Então, assim, era uma situação que criava, assim. E aí é uma experiência muito boa, né? Demais. Aqui temos perguntas que eu anotei. Você quer falar É, mais alguma coisa? é a pergunta da Denise, eu vou puxar lá, que é a primeira pergunta, que eu acho que agora a gente já meio que finalizou, a gente vai deixar aberto para perguntas. Se vocês quiserem mandando aí, a gente vai tentando ler. Agradeço aí todo mundo que acompanhou a gente, que está mandando e que acompanhou, que rezou pela gente. Muito obrigada. Foram bem acolhidas as orações, que foi sofrido. Aí eu queria só falar uma coisa que eu anotei e eu esqueci. Eu teve esse insight hoje. Hoje foi meu dia de faxina e eu tô dando faxina, eu tive esse insight assim, anotei isso aqui. Fica parecendo, muita gente entende de forma errada, dizendo assim, mas Deus quer que a gente sofre? Aí eu vou quebrar esse paradigma aqui. Não, Deus não quer que a gente sofre. Mas Deus também não quer que a gente peque. E a gente peca. E aí, como o Padre Paulo Ricardo disse, a nossa moeda de troca seria essas mortificações. Eu deveria não pecar, mas eu peco. Então, o que é que eu faço? Eu me ofereço em prol daqueles meus pecados que eu não deveria estar cumprindo. Então, por isso que existem esses sofrimentos. E quando você falou aí de oferecer, a gente ofereceu os nossos sofrimentos naquele caminho, mas assim, coloca essa prática diária, é sofrimento do dia mesmo. Você O bateu o dia a dedinho na dia. você bateu o dedinho na quina da cama. Conta. Oferece, meu Deus, Conta eu sou do doida. sermão do padre em Fátima, por favor, das donas de casa. Ah, Foi tão lindo. eu É chorei do dia a até. dia, gente. Eu chorei até que a gente, sem planejar, sem nada, a gente chegou em Fátima bem no dia de Nossa Senhora do Rosário. E
E quando começou a missa, aí falou Nossa Senhora do Rosário. Aí eu falei, uai, Aline, hoje é dia, a gente nem tinha atinado para isso. Eu falei, hoje é dia de Nossa Senhora do Não. Rosário. E aí a gente sacou que a gente estava em Fátima, né? Fátima é a Senhora do Rosário. E no dia de Nossa Senhora do Rosário. Não é uma festa de Nossa Senhora de Fátima, mas é uma festa ali tangencial a Fátima. E o padre na homilia, não, eu chorei até. Ele falou muito sobre o terço, né? Sobre a oração do terço. E aí ele disse assim: que muitas vezes a gente faz a oração do texto sem prestar atenção no que a gente está falando, né? Então vai falando Ave Maria, só que na verdade você está falando Ave Maria, mas sua cabeça está lá no menino doente, sua cabeça está lá no problema que você tem que resolver, na comida que você tem que fazer amanhã, né? Então a cabeça da gente está voando. E ele disse assim: não tem importância. Aí ele falou assim: por quê? Maria foi dona de casa, Maria foi gente como a gente. E ela sabe que você tem seus problemas diários. E o mais bonito, você está pensando nesse problema com ao fundo está escutando Ave Maria cheia de graça. Então você está pensando no problema banhado daquele, eu vou usar o nome mantra, né? Daquelas repetições das Ave Marias. Então você está rezando, não está prestando atenção, mas você está acompanhado ali de Maria e de Jesus ao seu lado. E Nossa, muito foi aqui lindo. foi lindo, né? Chorei até, né? Ô, gente, olha, muitas perguntas. A Eliane perguntou se quando for entregar uma indulgência para ela mesma, se ela precisa falar o pecado. Se for uma indulgência plenária, você tem que confessar, e você precisa confessar o pecado. Se É, for você uma já vai indulgência preparar. parcial, você precisa ser. Aí depende. Se for pecado venial, ele é perdoado durante a missa, durante é, o ato penitencial. Mas para Então, é indulgência bom precisa falar, né? confessar. Mas para indulgência precisa confessar, né? Outra pergunta. Tia Vica falou, minha tia, minha madrinha, tá aí, que ela reza para as almas de luz e para as almas dos mortos da nossa família, que não são poucos, né, tia? Ô, tia, eu aconselho, almas de luz remete a algo que não é da nossa igreja, eu acho. Então, Ouvi assim, eu falar e eu aconselho a acho que é. senhora rezar só para as almas dos falecidos da nossa família, né? Deus sabe quais são. Você pode oferecer as Tem suas orações por eles. Deixa eu só fazer um adendo. Eu nunca ouvi falar dessas almas de luz, não. Mas só que eu sempre vi na missa, quando eu trabalhava na liturgia, sempre vinha o pessoal falando, pelas 13 almas do purgatório, pelas 13 almas do purgatório. Tem muito isso. E eu sempre achava assim, que 13 alma é essa que essa pessoa está pedindo? Achava que era da família da pessoa, mas depois eu fui ver que em várias igrejas falava. Aí eu resolvi pesquisar sobre, e até Paulo Ricardo, né? Não, vocês verem que vocês começam a perceber que Paulo Ricardo é nossa, Paulo Ricardo é nossa referência. E ele diz o Demais. seguinte: é meio que uma lenda esse negócio das 13 almas, que aconteceu alguma coisa em algum lugar, acho que foi um prédio, e aí 13 pessoas morreram, não encontraram essas pessoas, e aí começou-se a rezar por essas 13 almas aleatórias. Mas aí fica com ideia de meio que lenda, entendeu? Então fica uma coisa meio abstrata. Então, ou direciona pelas, pelas almas do purgatório todas, sei lá, quem cuida lá do purgatório vai resolver esse problema aí da logística, Uhum. ou direciona para alguma alma específica. Esse negócio de almas de luz, 13 almas, é uma coisa meio que, sei lá, soa meio superstição, assim, sei lá. É. A Denise perguntou se os nossos maridos ficaram com nossos filhos. Sim, minha sogra me ajudou muito, mas meus pais. A Eu minha encontrei sogra um veio menino aqui com o para braço casa. quebrado. Ô, gente, eu não aguento. Chegamos no aeroporto, saio, cai com o braço quebrado. Eu falei, meu Deus, ai, Senhor, Nada, é muita nada emoção. que não teria acontecido comigo aqui também. É verdade. Então, os maridos ficaram responsáveis pelos filhos. Assim, a rotina não foi mantida, mas está tudo certo, todos muito Graças vivos, a Deus. Eu né? entreguei, eu falei com ele quando eu cheguei que muitas das dores que eu ia caminhando e oferecendo, aí eu oferecia muito por ele e para os meninos. Eu falava por ele que está ali, né, cumprindo o papel de patriarca, né, que ele estava trabalhando e cuidando dos meninos, então eu ofereci muito pelos pecados dele também ali, as minhas dores. Isso mesmo. E a Denise perguntou se o bom é ir com alguém. Eu não iria sozinha, mas tem muita gente que faz. A Caroline, por exemplo, estava sozinha. Então, muita gente Caroline, né, gente? Nós não somos Caroline. Olha, Muita tá gente faz falando os sozinha. segundos Já tá dando? restantes. Ele vai fechar aqui. Se fechar, eu Então, vou fechar nós essa live. A gente vai abrir uma outra só para perguntas. Vamos fazer isso? vamos. Quer fechar de uma vez? Eu vou fechar de uma vez. Então vai.